A grande questão, e aí entra no cerne da comunicação não violenta, a comunicação não violenta vai ter um olhar especial sobre algo que a gente tem nessa sociedade hierarquizada, desprezado um pouco, que são as nossas necessidades humanas universais. Uma necessidade humana universal, que é algo muito forte em cada um de nós, é a nossa autonomia. Como é que eu tenho um orientador, alguém que sabe, que tem um conhecimento mais aprofundado que eu num assunto, e ele me oriente e ele faça com que eu realize tarefas sem ferir minha autonomia? Esse é o desafio. Durante muito tempo a nossa sociedade vigorou esse mandamento de, olha, eu falo e você fica quieto. Eu lembro na época de escola que algumas professoras falavam, quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Era uma expressão também comum para dizer o seguinte, olha, eu estou falando aqui e você não fala enquanto isso. Oi, pessoal, tudo bom? Oi, Rê! Olá! Oi, gente, tudo bom com vocês? Já estamos super animadas aqui. Sim, com certeza. Que vai ser um super episódio, estamos bem animados. Vocês vão ficar impressionados com o convidado que a gente trouxe hoje. Mas antes da gente apresentar, né, Rê, nosso convidado, vamos lembrar o pessoal para se inscrever no canal. Gente, é muito importante que vocês se inscrevam, né, Rê? Não, com certeza. E até atendendo um pedido muito especial que foi feito ontem, do seu Dudu. Um beijo para você, seu Dudu. O meu sogro, mas ele é coach aqui nosso do podcast. É nosso conselheiro, sim, né? Sim, nosso conselheiro. Então, seu Dudu e todos. O nosso podcast, ele sai todas as terças-feiras, às 16h22. Então, avise para os seus amigos. Às vezes, na terça-feira, você vai estar voltando do seu trabalho. Eu já assisti na semana passada, na retrasada, nada melhor do que você estar ou no metrô, ou no seu carro. Tá lá no Gente, carro. passa tão gostoso, um momento tão gostoso. Então, indique para os seus amigos, né? Porque eles também vão poder ter momentos agradáveis aí ao lado dos nossos convidados. Bom, o nosso convidado hoje super querido, né, Rê? Sim, mas antes nós vamos ouvir as palavras do nosso Paulo Amaro, que vai trazer para nós uma semente de otimismo do seu livro. Vamos acompanhar, feche seus olhos, curta essa mensagem que ela pode trazer muita alegria e muita motivação para vocês. Olá, eu me chamo Paulo Amaro e a dose diária dos Sementes de Otimismo hoje é o maior valor. Muitos procuram acumular durante a vida bens materiais, que no momento da partida ficam para trás, sendo que essas pessoas nada levam e no final desperdiçaram toda a sua jornada, porque não souberam identificar o verdadeiro tesouro que está ao alcance de todos. Não seja essa pessoa. Aprecie e desfrute dos seus amigos, daqueles a quem ama, de um jeito ou de outro, e cultive essas relações, pois assim prosperarão e sua riqueza aumentará e dará frutos. Para adquirir este livro, basta acessar o nosso site amarotreinamentos.com.br. Até logo! Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande, Paulo. E o nosso convidado dessa semana, super especial, Fábio Pereira, seja bem-vindo ao nosso podcast Mulheres de Alma. E nosso papo já estava super aquecido aqui, né? Não, com certeza. Não, e assim, né, interessante o tema que ele vai trazer, porque ele é o próprio sorriso, né? Então, assim, isso é muito bom. Você vê que ele transmite uma coisa muito gostosa, muito positiva. Obrigada, Fábio, de você ter aceitado o nosso convite. E a gente quer ouvir de você um pouquinho como você começou, né, nesse segmento. Fala um pouquinho para as pessoas, né? A gente teve, pessoal, a oportunidade de acompanhar um workshop muito legal que foi oferecido pelo Fábio, graciosamente, para a nossa associação, né, que nós fazemos parte, o Benção de Paz, e foi um sucesso muito grande. E o tema que a gente ainda não falou, né? Sim. Que é a comunicação não violenta. Exatamente. Então, Fábio, se apresenta aqui para nós, por favor. Bom, uma alegria estar aqui, abrir o espaço.
Eu atendi ao convite com muito entusiasmo, porque nós tivemos um primeiro encontro e eu fiquei com vontade de poder complementar, de poder falar mais. E essa abertura, para mim, é muito valiosa, muito preciosa. Bom, o tema comunicação não violenta, primeiro que é um tema premente, é um tema importantíssimo para o nosso atual estágio de sociedade, né? Nós estamos cada vez mais com dificuldades de interação e impelidos a isso, né? Hoje os trabalhos são mais colaborativos, hoje a dinâmica de comunicação, de informação, ela está muito mais frenética. Logo as pessoas ficam sabendo de mais assuntos, tendo as suas devidas opiniões sobre tais assuntos e precisando discutir esses assuntos, né? Sim. Então, como é que eu chego a esse tema comunicação não violenta? A minha formação de origem é jornalismo, né? E eu, desde o início, embarquei numa seara do jornalismo que é a assessoria de comunicação. Então, eu fui usar as ferramentas do jornalismo para que instituições, pessoas pudessem se comunicar melhor com seus públicos de interesse, com seus periódicos, né? Seja revistas, jornais, mais recentemente as redes sociais. Sim. Mas quando eu comecei, elas não estavam tão assim em voga, né? Então, foi assim a minha vida, a minha jornada de assessor de comunicação. O que eu fui percebendo no meu ofício é o seguinte: não basta você só ter uma mensagem, uma corporação, uma instituição, uma pessoa ter uma mensagem para passar e alguém disposto, querendo, ansioso para receber. O conflito vai existir de todo jeito. Eu fiz no meu início de carreira algumas assessorias, por exemplo, para igrejas. E eu falei, poxa, isso vai ser muito tranquilo, né? Porque aqui tem Todo mundo já tá super tem aqui uma mensagem forte, poderosa, que o público vê valor naquilo. Nós temos o mediador, que é, vamos dizer assim, a liderança, né? Aquele que leva a palavra. E nós temos os fiéis que vão, né, entender plenamente, vão entender os rumos da instituição. Que nada. É difícil, isso não é porque era uma igreja, é porque também na igreja vai ter eco, vai ter ruído, como nós dizemos tecnicamente na comunicação, né? Então ali vai estar instaurado o conflito. Então a minha busca não era só por informar enquanto jornalista daquela instituição, né? Mas era também como dirimir os problemas, os conflitos, e aí fui buscando ferramentas. Dentre as inúmeras que existe, aquela que eu vi que, para mim, surtiu o maior efeito e que foi das mais eficientes foi a comunicação não violenta. E a partir de 2020, eu falo assim, eu vou começar a me aprofundar, porque eu usava mais no meu dia a dia, mas eu vou me aprofundar de verdade nisso. Eu vou me especializar nisso. E aí, tão logo veio a pandemia, o que fez com que a gente diminuísse as atividades profissionais. E aí me sobrou mais tempo para eu poder falar isso, né? Para eu poder falar assim, né? Naquele momento apocalíptico, né? Sim. Que a gente viveu e ainda tem reflexos hoje, eu falei, poxa, eu vou me agarrar nesse conteúdo também como uma forma de me esperançar, para eu esperar com maior vigor aí por dias melhores, né? Então aí eu me aprofundo, começo já a partir de 2020, como eu já dava cursos na área de comunicação institucional, corporativa, eu comecei a oferecer esse tipo de conteúdo também. Aí 2020 mais online, 2021 também, 2022 começou os presenciais, 2023 eu falei assim, eu tenho que acelerar na descida. Né? É isso aí. Aí 2024 agora eu chego com a maior alegria de estar aqui podendo falar mais sobre esse tema. Foi mais ou menos assim que tudo começou. E assim, por exemplo, você falou de um segmento, por exemplo, né, da questão religiosa e tal. O que a gente percebe, né? Quanto mais as pessoas têm... por exemplo, no seu trabalho, você tem lá o seu chefe e tal, você tem que ficar... né? Como a gente diz, na miúda, porque... manda quem pode, exatamente. obedece quem tem juízo. Agora, por exemplo, hoje a gente vê que... Acho que fazer uma analogia entre uma igreja e, por exemplo, uma rede social e tal, você sente que, assim, quando as pessoas têm uma sensação de que elas têm um poder maior de colaboração, isso ressalta o que as pessoas têm de mais íntimo, assim, porque a gente escuta muito, né? Nós que fazemos parte de uma instituição filantrópica, né, que está fazendo 30 anos esse ano, você vê que, assim, a pessoa fala, não, mas eu sou voluntário, então tem que ser do jeito que eu quero. Você sente essa dificuldade? Eu gostaria só de falar do pano de fundo, que eu acho que permeia tudo isso que você falou.
né? Nós vivemos uma sociedade hierárquica, que é organizada a partir de hierarquia. Então, certos mandamentos cristalizados vigoram. Eu mando, você obedece. É justo, e eu estou dizendo sob a minha visão, que aquele que conhece sobre determinado assunto oriente, né? E que goze da confiança dos outros, pelo tudo que ele viveu, pelo tudo que ele ofereceu, pela sua trajetória. A grande questão, e aí entra no cerne da comunicação não violenta, a comunicação não violenta vai ter um olhar especial sobre algo que a gente tem nessa sociedade hierarquizada, desprezado um pouco, que são as nossas necessidades humanas universais. Uma necessidade humana universal, que é algo muito forte em cada um de nós, é a nossa autonomia. Como é que eu tenho um orientador, alguém que sabe, que tem um conhecimento mais aprofundado que eu num assunto, e ele me oriente e ele faça com que eu realize tarefas sem ferir minha autonomia? Esse é o desafio. Durante muito tempo a nossa sociedade vigorou esse mandamento de, olha, eu falo e você fica quieto. Eu lembro na época de escola que algumas professoras falavam, quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Era uma expressão também comum para dizer o seguinte, olha, eu estou falando aqui e você não fala enquanto isso. E aí eu me pergunto hoje, como que dialoga nesse momento? E eu trabalhando, e aí chegando na sua pergunta, não voluntariado específico, mas se estende a voluntariado, eu trabalho com muitas empresas onde a liderança está com dificuldade de dizer, olha, eu preciso que ela faça tal coisa, e ela não realiza. Pagando, que dirá quando a pessoa ainda acha que por ser voluntária ela não tem que se compromissar, né? Não tem que ser orientada, não tem que, né, realizar mais e pensar menos, porque já tem alguém para pensar. Imagina numa estrutura que não é paga, você acharia mais absurdo ainda. Mas elas têm dificuldade, porque essa nossa geração empoderada por estar validada, porque pode se expressar, porque pode falar, e porque, claro, os nossos pais tiveram uma criação e eles não reproduziram todas as reprimendas que tiveram. A nossa geração também está reproduzindo menos reprimendas. Então, as próximas gerações tendem a sempre terem uma sensação de liberdade, uma ousadia de honrar a autonomia maior que a anterior. É uma questão sociológica, né? E aí, como é que faz isso? O grande conflito hoje, na maioria das corporações, seja elas que pagam pela sua mão de obra, seja elas que precisam de voluntários, é essa. Como é que a pessoa faz aquilo que eu preciso que ela faça? E aí eu respondo, com um diálogo que leve em conta as necessidades humanas universais delas. As pessoas precisam de autonomia. E hoje elas estão cada vez mais capazes, empoderadas e estimuladas a lutar por essa autonomia. Então, se você quer ter um corpo de voluntariado, você pode até ser aquele, não, aqui é só desse jeito, etc. Você consegue bons resultados por um curto prazo. E um médio prazo. Mas um longo prazo não. Fica bem desafiador. E aí você acha, Fábio, que a gente consegue estender isso também para o ambiente familiar, por exemplo, que hoje, meu Deus, quem tem um filho adolescente tem que ser um gestor. Sim. Né? Porque não é fácil. Então, como que a gente pode transpor também isso para o ambiente familiar? Porque geralmente, desculpa te interromper, por favor. Eles são muito articulados, né? Tipo, você escuta eles falando, eles assim, você fala, meu Deus, ele só falta, tipo, tá aqui, tan, e assina aqui, né? Então, eles são muito mais articulados, enfim. Então, como você... eu acho que a geração mais pioneira, mais ponteira, ela tem mais acesso à informação do que a sua antecessora, né? Então, eu tive acesso à informação mais facilitado do que, por exemplo, meus pais tiveram. E eu fico vendo a minha filhinha de 1 ano e 5 meses, quando ela começar a ter um acesso cognitivo à informação, ela, com a umidade tenra na sua pré-adolescência, ela vai ter muito mais informação que talvez eu tenha tido na vida. Estou aqui fazendo só uma projeção metafórica, mas é isso, o volume de informações. Com informação você se empodera. E com um estímulo maior de você buscar, por exemplo, autonomia, aí a gente vê aí um caos formado
E a gente aprende com a comunicação não violenta que o caos não é de todo ruim. O caos nos ajuda a reestruturar, nos ajuda a rever conceitos, nos ajuda a melhorar. Então, a gente usa o caos, o conflito, para se melhorar. Eu acho que é importante para as pessoas que estão nos assistindo entender como é que aplica, por exemplo, em casa. Acho que é bom a gente falar da estrutura da comunicação não violenta, Legal, isso. que eu acho que é muito importante. Eu costumo usar um exemplo que ele é muito didático para a gente explicar como é que a comunicação não violenta ela afeta relacionamentos. O propositor da comunicação não violenta é um psicólogo estadunidense chamado Marshall Rosenberg, que nos deixou em 2015, aos 85 anos. Ele, até os 80, 2010 mais ou menos, ele ainda estava bem ativo em divulgar a comunicação não violenta. E ele, por ser psicólogo, ele usava em terapia, né? Então, eu não uso em terapia porque eu não tenho nenhuma habilitação para fazer terapia. Eu uso na comunicação mesmo, no diálogo entre meus clientes e os seus públicos. Mas ele era terapeuta. E ele recebia muitos casais em conflitos. E um desses casais, ele procura Marshall Rosenberg com o seguinte problema. Com 6 meses de casado, a esposa passou um cheque e o valor era maior do que eles tinham em conta. E essa é a mágica do cheque, né? Um meio de pagamento cada vez menos usado, mas essa é a mágica, né? Porque o banco geralmente te dá uma alçada, um limite, né? O chamado cheque especial, e que você está, na verdade, contraindo um empréstimo, né? Então, o cheque foi compensado. Para quem ela passou o cheque, a pessoa recebeu o dinheiro. Só que eles ficaram com a dívida. Levando para o banco. E isso aconteceu com 6 meses de casado. E quando eles procuram Marshall, com essa situação insolúvel, eles já tinham 30 anos de casado. Eles estiveram com esse problema, com esse conflito, mal resolvido durante 3 décadas. Nossa. Mas a gente sabe que eles queriam ficar juntos. Afinal, aguentaram este problema e outros tantos. E não deve ter sido só esse, durante 30 anos. Mas é bem possível que a vida deles não fosse maravilhosa como eles gostariam, porque senão não estavam procurando um terapeuta. Então eles chegaram, e aí entra o viés da comunicação, né? Da forma da gente se expressar. A comunicação não violenta vai nos ajudar a mudar a forma como a gente se expressa. Eles chegaram mais ou menos assim diante do terapeuta. Doutor, essa mulher quer nos levar à falência. Eu não deixo mais ela usar o cartão de crédito, o cheque. Então, o que o marido fez durante esses 30 anos? Ele sonegou o direito dela de usar o talão de cheque e de fazer gastos numa conta que era conjunta. Então, foi essa solução. Daí o problema deles levarem para um terapeuta. Nenhum dos dois estava satisfeito com essa situação. Então, essa foi a solução e esse foi o argumento que ela usava, porque ela quer nos levar à falência. A esposa, por sua vez, dizia o seguinte: ele é controlador igualzinho o pai dele. É a famosa crítica 2 em 1, sobrou até para o sogro, que pelo que nos consta, nem passou o cheque, nem tá decidiu pela de compra. nada. Né? Deve ter feito algo que incentivou ela já a pôr no mesmo barco. Mas foi essa a história. O que o Marshall constatou? E não foi nesse atendimento, nisso ele já estava versado em comunicação não violenta, depois eu conto das origens. Ele falou o seguinte: esse tipo de comunicação não vai levar a lugar nenhum. Porque quando o marido diz, você é gastona, você quer nos levar à falência, o incentivo, a força em busca de validação, em busca de valorização, que também é uma necessidade humana universal, da esposa é se defender. E como é que a gente aprende a se defender? Atacando. Não, é você, Melhor essa família. defesa é o ataque. Então, quer dizer, tanto é verdade que isso não funciona, que eles estavam há 30 anos tentando resolver isso e não conseguiram. O que o Marshall fez? Aí entra a estrutura. Esquece, abstrai um pouco o que você acha disso. O que você pensa disso. E vamos mirar as necessidades envolvidas nessa situação. Quando ele ajudou eles a enxergarem isso, eles passaram a se comunicar mais ou menos assim. O esposo falando assim para ela: o que eu necessito é de segurança financeira. Eu preciso que você me ajude a ter tranquilidade que as nossas contas não vão sair mais do controle. A esposa, por sua vez, dizendo o seguinte: o que eu preciso é de valorização. Eu gostaria que você confiasse em mim que eu posso voltar a usar as folhas de cheque. Isso não mudou nada. Mas o que eles precisavam não é algo que mudasse, é algo que não piorasse a situação.
E a partir do momento que você mira a necessidade, um segurança financeira e outro valorização, o Marshall dizia o seguinte: você tem mais chances de conseguir soluções viáveis. Por exemplo, olha, 3 soluções que, a partir da identificação clara dessas necessidades, poderiam ser tomadas. Primeiro, vamos conversar semanalmente sobre as nossas finanças? Vamos pôr as planilhas, vamos entender onde a gente está gastando, vamos conversar sobre? 2, vamos fazer um curso de finanças juntos? Finanças pessoais, onde a gente aprenda ferramentas, inclusive para negociar essa dívida aí que é complicado você dever para banco? 3, vamos ter uma alçada? Em vez de eu sonegar para um ou para outro o uso do dinheiro em comum, vamos falar o seguinte, ó, por mês ou por semana ou por quinzena a gente pode gastar tanto, sem precisar previamente ficar conversando com o outro para a gente ter mais liberdade. Fábio, essas 3 coisas iam funcionar? Eu não faço a mínima ideia, porque elas sequer foram testadas. Mas com certeza, partir desses 3 princípios seria mais propício para um vínculo que eles queriam manter, senão não estariam juntos 30 anos. Ia fazer esse vínculo ser mais saudável, mais fortalecedor, do que ficar cada um preso num argumento de condenar o outro. Ah, você é controlador, você... Então, como é que a CNV ajuda em casa? Como é que a CNV ajuda no trabalho? Quando a gente começa a olhar quais as necessidades envolvidas, porque nós temos as mesmas necessidades, não importa a nossa classe social, não importa a nossa origem, nós temos as mesmas necessidades. E é daí que nós nos comunicamos. E é daí que nós nos conectamos. E a partir delas nós podemos variar as fórmulas e não simplesmente definir certo e errado, bom e mal, você não presta, eu sou virtuoso, porque isso não nos leva a lugar nenhum. No curso, Fábio, você falou sobre os rótulos. Eu queria que você falasse um pouco, porque a gente tem essa tendência de falar, né? Ah, fulano é folgado, o outro é preguiçoso, o outro é orgulhoso. Queria que você falasse um pouco como isso pode prejudicar as nossas relações. A importância, quando a gente trata de rótulos, primeira coisa, ressalva que eu faço, é que eles são importantes. Os rótulos nos ajudam, nos orientam, nos otimizam a vida. Então, eu não creio numa revolução de implantação da comunicação não violenta que a gente abstraia e deixe elimine os rótulos. Eu acho que é contraproducente. Eu acho que isso é um estágio evolutivo de um momento que a gente alcance através da gente exercitar mais a comunicação não violenta nas nossas vidas. Então, assim, de novo, eu estaria rotulando se eu dissesse, é errado você usar rótulo. Não, o rótulo nos ajuda, nos orienta. O que eu gostaria de chamar a atenção para a reflexão é o quanto eles deixam de nos ajudar quando a gente só se baseia neles. O fato do preguiçoso, o fato do folgado, diz pouca coisa sobre, inclusive, o conflito em questão. O Marshall, nos seus atendimentos, isso em terapia ou fora de terapia, porque ele não só usou isso numa sessão terapêutica, ele usou isso em todos os lugares possíveis e imagináveis, inclusive zonas de guerra. O que ele vai nos explicar é o seguinte: quando alguém chegava para ele, Marshall, eu estou muito bravo porque o fulano é folgado. Tá, mas o que o fulano fez? É sobre isso que nós queremos chegar. Qual que é o ato, qual que foi o momento, porque o folgado ele é tudo e nada ao mesmo tempo, né? Ele conta um caso de uma vez que ele estava na prisão e ele usou muito a comunicação não violenta para ressocialização, e aí um dos presos estava bastante revoltado, tinha feito já o treinamento daquele dia, mas ao final se demonstrou muito revoltado com o Marshall, que ele falou: aquele irresponsável do agente X, lá, do agente de segurança, ele não veio falar comigo. E ele precisava falar comigo. A Marcia falou assim: mas por que você está chamando ele de irresponsável? Ah, porque ele não cumpre o que promete. Rótulos, né? Então ele foi, não, mas qual que é o ato? Aí ele conseguiu, né, expressar de um jeito que ele não estava se expressando. Ele disse o seguinte: bom, ele me prometeu que iria sentar comigo para eu ver possibilidades de cursos, para que eu faça esses cursos, porque se eu sair daqui sem esses cursos, como é que eu vou me recolocar profissionalmente? Já vai ser difícil pela passagem em si, né? A gente sabe do preconceito social que nós temos.
que dirá sem uma capacitação mínima. E o macho falou, agora você entende o que você precisa? Sim, eu preciso que ele converse comigo. Agora me explica, como é que, o macho perguntando para ele, como é que é mais eficiente você conseguir o que você quer? Xingando ele de tudo que é nome, rotulando, ou seja, transformando, simplificando algo que não é tão simples assim, ou você ter consciência daquilo que você precisa. Você precisa de um momento com ele para ele te apresentar as opções de cursos que você pode fazer para se capacitar daqui para fora. Como você acha que é o melhor jeito de você se nutrir e num eventual encontro abordá-lo? Ele, com certeza sabendo o que eu quero. Porque o que nós fazemos é o contrário. Talvez na primeira oportunidade que esse homem tivesse, sem esse alerta, com esse agente, seria o quê? Um xingamento, seria uma ofensa. E ele não ciente das necessidades dele. Marshall falava que era tão importante a gente ter essa necessidade, esse olhar para as nossas necessidades humanas universais, que ele chamava isso de vida. Isso é a vida que está em nós. O que está vivo em você são os seus sentimentos e as suas necessidades. Necessidades humanas universais são tudo aquilo que contribui para a nossa vida. Respeito, amor, liberdade, autonomia, valorização. Reparem que eu estou falando de conceitos muito abstratos. E onde a gente vai brigar é o jeito de como eu ajo que eu acho que eu estou respeitando alguém. Ou como o outro age e eu acho que ele está me respeitando. É sobre isso, sobre esses comportamentos que as nossas conversas poderiam avançar. Mas o que a gente faz? Rotula. A gente esconde, o sujeito é irresponsável. Por quê? Porque quando eu marquei com ele, ele chegou atrasado. Eu entendi. Então você precisava que ele chegasse no horário. Por quê? Você marcou encontro com ele porque ele era pontual? Não, tinha uma causa primeira ali, né? É essa a sua preciosidade, não é se ele chegou antes ou depois do horário. Né? Isso é importante, muitas pessoas se sentem validadas, respeitadas a partir desse comportamento. Mas chegar no horário não é uma necessidade humana universal. Você está lá cuidando de coisas preciosas. Você está ciente dessa preciosidade? Tá. Se não está, é bem possível que você não vá consegui-la. É mais ou menos isso. E, por exemplo, você falou de um relacionamento conjugal, assim, né? Que eu acho que é muito importante. Hoje, quando duas pessoas são muito diferentes, né? E de repente, por exemplo, né? Uma coisa que né, na minha própria vida eu escuto muito. Eu já fui rotulado como a rainha dos eufemismos, né? Então, acho assim, até pelo meu trabalho. Né? Então, por exemplo, você escuta coisas assim, né? Que não são impublicáveis, assim. Mas, enfim... Qual é o limite entre você realmente ter uma comunicação não violenta e empática e você realmente perder um pouco, você ficar meio que a pessoa que costuma ser aquela pessoa que rotula, saco de pancada, exatamente. Sim. Como que é isso? Porque eu acho que Qual isso... que é o limite, né? Assim, para você se posicionar de uma forma assertiva, mas que seja empática, porque eu acho assim, por exemplo, no meu trabalho, né, como nutricionista, hoje a gente tem, antigamente, assim, hoje o médico, por exemplo, ele não pode falar para a pessoa que ela está obesa. É uma classificação do índice de massa corporal, mas você tem que ter, então, ao longo dos anos, eu passei a ter que ter um cuidado extremo para que as pessoas... Porque é o que você falou na palestra que você deu lá no workshop. Quer dizer, você sabe o que você fala, mas raramente você sabe o que você escuta. Então, para você estabelecer... O que a pessoa escuta, né? Exato. Né? Então, para você estabelecer um contato que possa promover a melhora da qualidade de vida, né? Mas, muitas vezes, quando você vê, assim, a pessoa também, ela te desconsidera porque talvez você é muito, entre aspas, frouxo. O que você diria para... Eu vou dizer primeiro pessoalmente como é que eu enxergo esse cenário. Acho que a gente chegou num nível da sociedade que certas coisas que antes eram mais aceitáveis se tornam menos aceitáveis, né? Eu vou dar um exemplo um pouco fora disso que você está falando, mas é a questão do bullying, por exemplo. Perfeito. Vem a concepção de bullying a partir do momento em que a sociedade problematiza como as crianças se tratam no ambiente escolar. E é natural que muitos que passaram pelo âmbito escolar, quando esse assunto não estava consolidado na sociedade,
possa dizer assim, mas eu passei por isso e está tudo bem na minha vida. A grande dúvida que eu coloco, nem questionando se a pessoa passa melhor ou pior que isso, será que a pessoa sabe se está tudo bem mesmo? Será que nós nos conhecemos? Será que nós não temos gatilhos vindos da infância porque era uma atribuição de xingamentos e rótulos que ofendiam? Eu não sei sobre isso, né, de todo mundo. E eu não sei avaliar isso, mas eu sei que valorização é uma necessidade humana universal. E tem pessoas que, quando crianças, chamadas de determinada forma, num grupo social, ainda que na escola, e esse grupo social a tornasse pária, a tornasse marginalizada, a tornasse aquela que não merecia afeto, eu creio que isso pode, sim, fazer um dano. Então, o que acontece? Hoje o que nós temos é o debate. E que bom que ele acontece. A questão da obesidade, primeiro eu quero aqui louvar a profissão de nutricionista, porque eu acho que ela é muito importante para a nossa sociedade. Ela tem prerrogativas, o profissional de nutrição tem prerrogativas muito essenciais, e é importante que nós tenhamos um profissional capacitado, treinado, para que nos ajude nessa questão alimentar. Então, eu aqui louvo a categoria porque eu acho que é muito importante para o mundo melhor que eu acredito. Então, eu entendo um pouco esse conflito porque eu vejo que a obesidade durante muito tempo, e a ciência classifica, é um diagnóstico, é uma questão, classificação. É uma classificação que ela vai a partir de dados concretos. Ocorre que algumas pessoas ficam mais desestimuladas a se autovalorizarem quando elas recebem esse diagnóstico. Aí nós temos um dilema. E aí eu acho que nós vamos perder tempo se a gente ficar dizendo esse lado é muito frágil, esse lado é muito insensível. Nós vamos avançar melhor se a gente começar a notar quais as necessidades humanas universais ali envolvidas. Lembram que eu disse? Necessidade humana universal de valorização, todos nós temos. Como nós nos sentimos mais ou menos valorizados, aí vai a partir da história de cada um. Se um profissional vê que determinado termo, determinado linguajar, determinado vocabulário pode depreciar a autoestima do seu paciente, aí primeiro nós temos duas condições. A questão dele colocar a autoestima dele em coisas sobre a qual ele não tem controle. Porque nós não vamos conseguir controlar todas as pessoas a dizerem ou não se uma pessoa é obesa ou não. Exato. Vai dar conduta de cada um. Um profissional pode falar assim, não, eu escolho, não vou usar esse termo. E eu vou entender o que essa comunidade organizada, né? Porque ela já está se organizando, nós já temos, inclusive, lideranças nessa comunidade, né? E aí eles incluem, inclusive, o termo obesidade como às vezes, uma expressão mais ou menos gordofóbica. Sim, claro. Eu não estou entrando no mérito se é mais ou menos, estou dizendo que o debate existe e ele precisa ser feito. Que bom, porque antes não se fazia. Exato. E aí o profissional vai dizer, tá bom, eu concordo com essa conduta, eu vou aderi-la. E vai ter profissionais que vão dizer, não. Eu me recuso. Então, assim, como é que a gente vai conviver nesse mundo? Dialogando, olhando para as necessidades humanas universais de cada um. E quanto mais as pessoas tiverem uma independência emocional, no sentido de que não é o que o outro diz que vai me afetar, mas é como eu me sinto, como eu reajo. E claro, eu não estou aqui dizendo que nós trabalhamos para não nos ofender mais, numa postura de nada me ofende. Não, mas eu lido o melhor possível com as coisas que me ofendem. Ao período do que nós chamamos de luto, sim. Essa pessoa me chamou de uma coisa que eu me sinto mal com isso. Isso me deprecia, isso não me dá uma carga de motivação. Muito pelo contrário, me desmotiva. Eu não tenho controle. Eu posso pedir para ela, você pode, por gentileza, usar outro termo? Você pode, por gentileza, parar de me falar sobre isso? Essa pessoa pode se negar. Sim. E aí eu tenho outras instâncias, como, por exemplo, a questão da justiça, tem outras instâncias de convencimento. Mas essa pessoa pode, mesmo assim, não querer. Então, como é que eu me liberto disso? E então acho que é sobre isso que nós temos que dizer. Eu valorizo o profissional que tenha cuidado com aquilo que pode ofender, mas eu também valorizo que ele também busque ter uma segurança.
o que eu posso falar. O que eu não posso falar. Até porque você está querendo tratar a saúde da pessoa, Claro, você está querendo com que ela certeza. viva mais, que ela... Então, assim, todo esse diálogo, essa teia, ela se tece a partir do momento em que a gente escolhe. Para que eu vou olhar? Necessidades humanas universais? Ótimo. Chamar obeso ou não obeso, ela não é o principal aqui. É como é que a gente olha para as necessidades humanas universais e como é que a gente se fortalece para poder ter uma conduta que está mais a par e passo com aquilo que você quer. Porque eu também, para finalizar só sobre esse assunto, eu também penso o seguinte: aquele profissional que fica até com receio do que fala, o que não fala, ele está preocupado com uma necessidade humana universal muito importante, que é de contribuição. Você quer dar o melhor para aquela pessoa. Sim. Você não quer que aquela pessoa saia pior do que entrou no seu Exato. consultório. Então, essa preocupação também é legítima. Não quer dizer que ela não traga alguns pesos, algumas dores, algumas dificuldades. Mas se a gente conversar olhando necessidades humanas universais, nós temos mais chance de encontrar soluções. Perfeito. E Fábio, e sobre o tema de julgamento, né? Na palestra você mostrou algumas situações de como a gente julga uma situação, a gente já julga e já dá até a sentença, né? Então, como a gente pode ter esse olhar do não julgar? É um treino que a gente tem que fazer? Como que funciona isso? É um treino árduo, porque nós somos treinados a julgar. E aí eu também chamo bastante atenção para isso, que, tal como o rótulo, nós não estamos falando de não julgarmos mais se algo é bom ou ruim. Nós precisamos disso. Nós precisamos avaliar o seguinte: olha, falar sobre isso, estar aqui é algo bom para mim. É algo que eu gosto. Então, eu quero mais disso. Ou, olha, é algo que eu não me sinto confortável. Eu não quero... Então, nós precisamos julgar. A grande questão é quando a gente faz o nosso juízo de valor ser para todo mundo, indiscriminadamente. Então, assim, quando a gente está achando que as nossas crenças, elas têm que servir sempre para todo mundo, aí é que a sociedade convulsiona. Porque aí eu não sei se vai ter mais gente que vai gostar de participar de podcast ou menos de podcast. Eu não posso determinar isso, né? Eu posso tentar, mas vai ser bem complicado as consequências disso. E aí eu viro um moralizador. E aí todos aqueles que não opinam tal qual a minha opinião, eles são errados, são ruins. E no aspecto corporativo, isso é péssimo para uma instituição, porque de onde vem a inovação se não é você fazer aquelas coisas que talvez ninguém está disposto a fazer? A inovação vive disso, de coisas que podem dar errado, podem ser mal faladas, podem ser mal vistas. Então, é difícil a gente pensar que a nossa sociedade vai prosperar mais rapidamente se a gente ficar como nós estamos hoje. Mais julgadores, moralizadores, do que simplesmente falando, essa aqui é a minha crença, eu acredito nela, eu nutro ela e vou defendê-la. Mas defendê-la não quer dizer achar que todo mundo que não comunga dela é indigno e não deve ter o mesmo privilégio que eu, a mesma condição que eu. Dito isso, qual que é o treino? É você separar. Você não vai deixar de ter suas crenças. Você não vai deixar de ter a sua opinião, de você achar o que é certo, o que é errado para você e aquilo que você gostaria que a sua casa fizesse. Mas você vai se dar a chance de dizer o seguinte: ei, isso é algo novo que eu não conheço. Qual necessidade humana universal essa pessoa está tentando entender com isso? Quando um profissional, voltando só à fala anterior, ele diz o seguinte: olha, eu não quero usar essa expressão. Ele está legitimamente defendendo a sua necessidade humana universal de autonomia. Como é que eu respeito continuo respeitando essa autonomia dele, valorizo ele nisso, mas eu falo o quanto é importante que as pessoas saiam do consultório dele mais predispostas, mais engajadas a não estarem deprimidas, com uma autoimagem ruim. Como é que eu faço isso? É a graça. Nós não estamos discutindo isso, a gente está falando, você é muito mimimi, você é muito grosso. Nós não estamos saindo do lugar. Então, o julgamento, ele entra na base do rótulo, porque ele é algo muito simples de fazer. Isso aqui está tudo errado. Já põe na caixinha ali. Isso aqui eu não gosto. E sabe qual que eu acho que é o sintoma cíclico disso?
é porque uma necessidade humana universal é a valorização. Nós nos sentimos capazes, aptos, nos sentimos suficientes. E o que mais uma sociedade que rotula e julga nos faz? Nos faz nos sentir o quê? Insuficientes. Sim. A Brené Brown, uma pesquisadora estadunidense de Houston, ela estudou durante mais de uma década a vulnerabilidade, o sentimento da vergonha. E ela chama a nossa era da escassez. Nunca é suficiente o que a gente faz. As mulheres sofrem muito com isso. Nunca é o bastante o que fazem. Nunca se arrumaram bastante, nunca fizeram bastante, nunca delegaram bastante, e nunca fizeram nada o bastante. Nossa cultura é injusta, na minha opinião, com a mulher. Sim. Coloca um fardo muito pesado e fala, tá vendo, você não consegue fazer. E às vezes até, mais que pesado, é inalcançável. Inatingível, né? Metas inatingíveis. Aí o que acontece? Diante disso, onde eu estou me sentindo depreciado, desvalorizado, qual a grande chance de eu mudar isso? Quando eu encontro um que eu falo que é pior que eu. Então, olha a perversidade cíclica. Para eu me sentir melhor, uma estratégia, e aí o Marshall diz, né? Tudo aquilo que a gente usa para atender uma necessidade, ele chama de estratégia. E existem estratégias que são estratégias infelizes. Que você acaba, quando ela é repetida muitas vezes, ela não traz uma vida melhor. Muito pelo contrário. Então, essa é uma estratégia infeliz, trágica que a gente usa. Ficar depreciando o outro na tentativa de falar, olha só como eu sou bom. Para que eu me sinta melhor. Olha como eu consigo. É o outro que não presta. Sua nota fica mais altinha, né? Dá 2,5 para 1,5, vai. Então, essa competição, ela não nos leva a lugar nenhum. A cooperação já nos ajuda. Se eu consigo achar meios de fazer o outro se sentir melhor, qual a chance de eu não ter também o estímulo, sempre que eu precisar, de eu me sentir melhor? Então, uma sociedade, e aí Marshall fala, né? A nossa sociedade é baseada em punição e recompensa. Se você atendeu, falando do universo feminino, onde vocês tratam com muito carinho aqui, né? Se a mulher atendeu requisitos inatingíveis, inalcançáveis, mas a um custo muito alto, a gente vai lá e a recompensa. E eu costumo dizer muito mal, porque a mulher faz, muitas vezes, multitarefa, não só uma questão biológica, neurológica, pode até ter, mas é porque a sociedade faz que ela seja multitarefa. Então, não é... Se é uma escolha, eu valorizo. Se a mulher quer fazer 20, 30, 50 coisas no dia, eu valorizo, desde que isso seja a escolha dela. Sim. Agora, se ela tem que fazer tudo isso de coisa, aí eu acho que nós precisamos resolver isso. Enfim, mas a mulher faz um monte de coisa, a gente vai lá e a recompensa. Muito mal, na minha opinião. Mas quando não faz uma... A punição vem a cavalo. Então, isso tem funcionado? Se tivesse, a gente estava conversando aqui como manter a sociedade do jeito que está e não como transformá-la. Com certeza, com certeza. Ô, Fábio, e no ambiente corporativo? Pode tomar sua aguinha, que toda vez que você vai tomar sua aguinha, eu te interrompo. Fique à vontade. Num ambiente corporativo, né? Você dá treinamentos também para o ambiente corporativo. Sim. Como é possível mudar essa cultura? Porque, assim, uma coisa é na sua família, que meio que todo mundo vai no seu núcleo familiar, todo mundo meio que pensa igual. Mas numa corporação, é cada um com a sua cultura própria. Como que você faz essa gestão para chegar num resultado efetivo, na melhora na comunicação? Aí eu queria também emendar uma outra coisa que é nesse contexto também. Hoje a gente vê nas redes sociais, né, essa questão da cultura do mínimo esforço, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque nós somos de outra geração. Meu Deus, eu já estava demitida, né? Porque, assim, hoje, além de ter... né, isso, de repente a pessoa pensa isso, hoje ela comunica isso para os gestores. Como fazer isso, Fábio? Primeiro, eu gostei muito do paralelo, quando você inicia a pergunta falando também da questão familiar. Eu acho que quando a gente fala de implantar esse tipo de comunicação nessas duas estruturas, eu creio que tem as suas facilitações e tem as suas dificuldades. Eu vou
falar um pouco a questão familiar, que inclusive é uma das minhas áreas de especialização, mediação de conflitos familiar. Nós temos uma dificuldade muito grande que atender às expectativas no âmbito familiar é algo que costuma ser mais pesado do que você atender no ambiente corporativo. Tá. Isso por conta do vínculo, né? Você, claro, a fonte de renda é muito importante, nós sim, infelizmente, nos submetemos a situações muito degradantes no ambiente corporativo, mas eu penso que quando você rompe o vínculo corporativo, não é tão desgastante, na maioria das vezes, quanto você romper um vínculo familiar. Então, eu digo que há conflitos familiares que são mais difíceis, dolorosos de se resolver do que no ambiente corporativo. Mas sim, eu vejo que a carga no ambiente corporativo é bastante extenuante. Mas é verdade, você pede demissão ou você demite, não vai pedir demissão da família, você tem outro tipo de vínculo, né? E a gente sabe que não é... A gente está falando aqui de estruturas que vão como estrutura machista, que é permanente e secular. A gente tem a estrutura das empresas que se autodenominam uma grande família, né? Então, esse vínculo afetivo também ocorre na empresa, né? Mas na família eu ainda creio que ele, naturalmente, ele é mais doloroso de você, por exemplo, romper com expectativas, você falar alguma coisa que você sabe que vai chatear, você deixar de encontrar, deixar de falar. Verdade. Não dá para pedir demissão tão facilmente. Mas no âmbito corporativo... e até para falar também essa questão geracional, né, do mínimo esforço. Mas assim, o que eu tenho notado que é o grande desafio? Primeiro, é convencer os gestores da importância de eles investirem tempo, recurso em comunicação não violenta ou outros métodos que o valham, capazes de aumentar o conforto nos diálogos. Aumentar o conforto nos diálogos, e aí eu falo aqui pela comunicação não violenta, não significa que vai ficar ali numa estação de férias. Não é? A comunicação não violenta nos ajuda a lidar com os conflitos, a encarar os conflitos. Então, fiquem tranquilos que não vai ter um conforto no sentido, ninguém vai fazer nada, não vai se perder produtividade, que eu acho que eu vejo o medo dos gestores falar, sabe o que acontece, Fábio? Precisa dar uma bronca aqui de vez em quando, precisa chamar a atenção dessa garotada. Então, assim... De novo, a gente está reproduzindo a lógica da punição e recompensa e a gente pensa que a comunicação não violenta vem para permissividade, o que não é a proposta da comunicação não violenta. A proposta da comunicação não violenta é que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer que aconteça, mas que as necessidades de todos sejam o máximo possível atendidas. Quer dizer, é aquilo que você quer com o mínimo de danos possível. Fábio, mas dá mais trabalho. Mas eu não disse que ia ser mais fácil. A grande questão é, vale a pena esse trabalho? Então, convencer as empresas de que isso aumenta a produtividade, que isso retém talentos. O Instituto Gallup, que é dos Estados Unidos, ele está frequentemente fazendo pesquisas no mundo corporativo. Um dado que eu, inclusive, usei no workshop onde a gente estava, lá dizia que, dados de 2014, mais de 80% das demissões ocorrem porque a pessoa não aguenta mais as atitudes, as estratégias adotadas pelo seu gestor direto. Ora, 80% você tem profissionais que a empresa talvez até quisesse se desfazer porque não atendeu as expectativas, porque o mundo é assim mesmo, fazer o quê? Mas eu imagino que tenha muitos talentos ali que não foram retidos, foram para a concorrência. Então, o primeiro desafio não é a implantação, é convencer de que isso não é permissividade, que isso é aumento de produtividade. E mais, quando a gente fala no âmbito corporativo, a gente tem que tomar cuidado que nós, na sociedade, estamos litigando por tudo. Tudo vira um processo judicial. Esse processo vai parar nas instâncias do nosso judiciário que não consegue atender a demanda. Né? Isso faz com que processos sejam lentos e caros. E que lá no final, como é um terceiro que vai decidir, e não as partes que estão em conflito, pode ser que as duas estejam insatisfeitas com o resultado. Com certeza. O judiciário é um caminho, é importante, mas a gente não precisa ter ele como o primeiro teria que ser receptor o último caminho, né? dos nossos conflitos.
mas ele acaba sendo aquele que é um dos primeiros, porque vai lá e notifica. Então, assim, primeiro desafio é o convencimento. Convenci, cheguei. Vamos lá falar sobre comunicação não violenta nas empresas. Aí eu vejo que, como estamos numa sociedade hierarquizada, seria muito importante que as lideranças fossem treinadas primeiro. Porque elas pautam. Marshall usou, inclusive, muitas vezes, no âmbito escolar, para que os professores negociassem com a sua liderança, aprenderam comunicação não violenta. Ele relata casos de, eles tinham 10 demandas para a direção da escola. Nenhuma era aceita nunca, era um problema. Ele faz o treinamento, eles mudam essa questão do julgamento, eles se mobilizam de maneira diferente, chega lá, as 10 são atendidas. É o inverso disso que eu estou propondo. Os funcionários, né, os colaboradores levando demanda. Mas como é que você engaja o colaborador? O medo dele, né? Eu já cheguei em corporações para dar palestras e o pessoal, poxa, a gente queria continuar assim, mas acho que a nossa liderança não vai querer. Falei assim, olha, eu me predisponho, se vocês quiserem, organizem-se em grupo, façam fora da empresa. Sim. Eu ajudo vocês. Mas me procuram? Não, porque tem medo. Não, fica aparecendo, né? Não mas fica aparecendo um motim. Fica Sim. Então, assim, por isso eu acho, por conta da nossa estrutura social, é mais importante, é mais, vamos dizer assim, possível, viável num curto prazo, que essas lideranças se engajem, que vejam que não é uma ameaça, que não é permissividade. Eles vão notar que eles mesmos têm problemas com os chefes deles, com os outros líderes. Lógico. Muitas vezes empresas acionárias, com acionistas, têm problema com aquilo que o pessoal que está fora da execução, que está fora da gestão, mas é investidor, então tem vez e voz. Então, assim, quando eles verem que isso é importante, eles falam, ei, eu quero falar assim, porque ele vai ver, assim eu engajo mais o fulano. Eu não vou deixar ele fazer o que quiser. Não é só mudar a palavra. É uma questão até estratégica, né? É estratégica. Então, assim, esse convencimento nós estamos amadurecendo. Nós temos bastante treinadores de comunicação não violenta no estágio de acessando corporações, de instituições de ponta, mas eu gostaria que isso crescesse mais rápido. E a minha aposta é sim importante falar nas empresas, falar nas instituições, mas eu acho que a grande revolução vai ser quando isso estiver nas escolas. Com certeza. E quando estiver naquelas instituições que lidam com as famílias. Igrejas, locais religiosos, associações de bairro. O meu trabalho é falar com essa gente. Essa é a minha escolha. Porque aí nós fazemos uma revolução. Eu não vou precisar organizar esses funcionários com medo de demissão. Sim. Eles já vão ter alguém lá dentro, com a confiança deles, falar, ei, tem um jeito da gente conseguir melhora para todo mundo aqui, inclusive para o dono da empresa. Vamos fazer tal coisa? E eu acho que uma coisa legal, né, Fábio, é que assim, você estava falando uma coisa que é muito interessante, porque assim, quando você pensa em inovação, né, numa empresa e tal, muitas vezes é aquela pessoa que, por exemplo, ela tem uma super criatividade, uma pessoa super, né, que tem uma inventividade e tal, uma proatividade, só que de repente não é aquela pessoa que vai bater o cartão, né, e vai chegar meia hora antes, é aquela pessoa que muitas vezes vai chegar atrasada, tal. Então eu acho que assim, quando você treina a gestão, né, os gestores e os funcionários, muitas vezes a pessoa entende que, olha, essa pessoa aqui, ela chega atrasada, mas também se ela... Funciona assim. Exatamente. Mas se ela tiver que dar uma palestra de improviso nos próximos 10 minutos, é ela que vai fazer, e não aquela pessoa que, ai meu Deus, tenho que me preparar com 5 horas. Então, eu acho que hoje as empresas, elas não estão muito preparadas ainda para ver assim, né, que é um conjunto de capacidades, de habilidades que podem ser complementares, né? Então, eu costumo dizer que eu fui muito feliz numa época de trabalho, porque eu sou muito mais essa pessoa da criatividade, mas que, ó, você tem meia hora para falar porque o palestrante faltou. Eu vou falar, só que se eu tiver que fazer um checklist numa caixa de material, tem gente melhor, né? Então, eu acho que o desafio talvez seja esse, né? Que os gestores, eles também têm que entender que não dá para ter tudo, né? Que aquela pessoa que ela faz um segmento, você sente isso quando você vai treinar grupos, tipo, as pessoas reclamam que a pessoa quer ser tudo. Só que tudo, muitas vezes, não dá. E aí eu noto isso
E isso entra também aquilo que a nossa estudiosa Brené Brown falou da era da escassez. A gente é tão, você não é suficiente, você precisa fazer sempre mais, você tem que dar conta de tudo. No ambiente corporativo, senão você vai perder o emprego. Isso faz com que a gente seja multitarefas, não por escolha, mas porque tem que. Sim, claro. E a experiência nos mostra. Se você faz uma coisa porque você tem que, você faz com outra energia. Eu gosto muito daquele seriado Alfio é Teimoso. E aí tem um dos capítulos que ele... Nossa, que ele... agora você Agora foi. Eu assisti na TV, mas revejo pelo streaming. Então tá bom. Olha só, ele queria imitar um seriado que ele gostava, e esse seriado era feito numa ilha, né? Então ele cava um buraco lá no quintal, né? Da casa onde ele mora lá, e ele faz isso de madrugada. Quando o pessoal acorda de manhã, vê, Alfio, o que você fez? Você vai tampar esse buraco agora. Aí ele falou assim, não, mas, puxa, se eu começar a tampar isso aqui, eu vou demorar uns 6 meses. Como 6 meses? Você demorou uma noite para você fazer esse buraco. Ele falou assim, mas eu queria fazer. Então, assim, é muito como é que você faz tanto tem que, e você quer que a pessoa se motive, faça aquilo com um sorriso no rosto? Então, assim, o desafio é esse, as pessoas compreenderem que você não tem que um monte de coisa. Você tem que dar liberdade para que a pessoa veja, olha, eu posso encarar uma palestra daqui a 5 minutos, mas tal coisa eu não me sinto confortável. Às vezes ela não se sente confortável, mas ela gostaria de se sentir. E ela tem... Uma coisa que falta nas empresas é a segurança psicológica da pessoa poder falar, eu não sei fazer isso. Sim. Ela tem medo. Tem um canal aberto assim. Esse canal aberto poderia, puxa, você quer dar palestras? Puxa, a gente só tem a fulana que dá palestras aqui, às vezes a gente fica no aperto. Vai ser legal a gente ter um... Poxa, o que você precisa? Acho que se eu fizer um curso, eu vou me sentir mais à vontade. Se vocês me deixarem falar com a fulana e ela me dar umas dicas, eu acho... Mas não, fica aqueles diálogos que nunca acontecem por medo de julgamento, de rótulo, de desvalorização, porque você vai dizer que você não dá conta. E aí você deixa o progresso, deixa de inovar, deixa de saber o que está acontecendo na estrutura. E eu entendo o lado dos gestores, porque eles precisam de um controle. Mas a grande proposta é como é que você mantém o controle que você precisa, a segurança que você precisa, e você faz esse pessoal trabalhar o mais livre possível. Não existe milagre, não existe panaceia, não existe... O mais livre possível, que eles se sintam confortáveis de te entregar mais e melhor. Eu acredito muito que isso é possível. Perfeito, né, Rê? E aí, Fábio, fala para nosso tempo já foi. Nossa, meu Deus do céu. Voou. Mas fala assim, por exemplo, quem quer te contratar, quer saber mais do seu trabalho, onde que te encontra nas redes sociais, como que funciona? Perfeito. Eu tenho o meu Instagram, fabio.diálogos, e eu creio que lá seja uma das formas mais eficientes de falar comigo. Então, fabio.diálogos, me manda um direct, qualquer apoio que você precisar, qualquer ajuda, qualquer indicação de como é que eu aprendo CNV. Já posso, se vocês permitirem, adiantar aqui. Com certeza. Para você se versar, conhecer CNV, a internet está farta. Então, se você colocar CNV no Google, você vai inclusive achar esse conteúdo a partir da sua publicação. Mas eu indicaria um que eu conheço mais a fundo, que é o CNV em Rede, que é uma ONG da qual eu participo. Que legal. Ela foi fundada pelo Bruno Goulart lá em Canoas. E ele reuniu um monte de gente do Brasil inteiro para ensinar CNV de todo jeito, inclusive gratuitamente. Então, se você entrar no Google CNV em Rede, você vai ver o site lá do CNV em Rede e você vai ver diversos cursos que sim tem um valor que ele fala, olha, esse curso, se você pagar esse X, vai ajudar muito o projeto. Mas a contribuição é livre. No limite, se a pessoa não pagar nada, ela vai ter acesso aos conteúdos. Tá. Porque esse é o objetivo do projeto, divulgar o máximo. Quem pode contribuir vai estar contribuindo com a causa. Quem não pode, não importa, acesse o conteúdo, porque você vai ter ele disponível. Seja livros, seja cursos. E dentro do canal do YouTube do CNV em Rede, tem um curso lá na playlist, que é o próprio Marshall. É um curso traduzido pelo Bruno. Marshall é estadunidense, falava inglês, deu um curso de 9 horas, 9 capítulos em média de 1 hora cada, e o Bruno foi lá e traduziu, ele faz a locução. E não só, o Marshall ele usava música para ensinar.
E o Bruno foi lá e também traduziu a letra e tocou a música. Então, assim, é como se você tivesse mesmo um curso com Marshall Rosenberg, o que é muito valioso para você aprender o passo a passo. Ah, perfeito. Nossa, foi maravilhoso. Foi muito legal. A gente Agradecer já você, quer convidar de Fábio. novo. Tem mais assunto Tem aí pra mais. ver. A gente já quer contratar o Sim, Fábio. não, com certeza. Não, muito legal. E agradecer, gente. então, Fábio, você por estar aqui com a gente. Agradecer vocês também que estão nos acompanhando, né? E sempre na certeza que, às vezes, um insight que você teve aqui, né, Fábio, vai poder trazer, né, mais... fazer as suas necessidades serem atendidas de alguma forma, né? Então, a gente está muito agradecido por tudo, pela sua presença, Eu que viu? agradeço. Obrigada, Fábio. Tchau, pessoal. Até o Até a próximo. próxima.